falar mais uma vez. Deu tempo nem de sentir saudade, mas estamos aqui. Bom, me perdi um pouco no script, cadê? Aqui. Nosso palestrante atual, Danilo, e, como eu tinha falado, empoderamento intergaláctico do radioamadorismo utilizando Python. É quase um trava-língua para mim, que não consigo falar direito, mas tudo bem. Ele nasceu em 1990 e criado com muitos sucrilhos no prato. Acredita em vida extraterrestre, mas não acha que a Terra é plana. Isso é bom. Desculpa, me perdi. Eletrônico de berço e dev de dia de semana. Adora cortar madeira, tocar bateria e fazer download de imagem de satélite no quintal da Von Nellis. Interessante. Eu não sei se tá dando pra te ouvir, porque eu não cheguei. Não tá dando pra te ouvir. Alô? Será que tá dando agora? Agora deu. Opa, beleza. Desculpa, hein? De boa. Bom, lembrando mais uma vez que as perguntas estão sendo feitas no Discord e usar a hashtag PaiBR2020. E agora eu deixo a palavra com o Danilo. Boa sorte, vai dar tudo certo. Muito obrigado. Bom, beleza? E aí, galera, boa tarde aí, Python Brasil 2020. Eu sou o Danilo, trago um tema muito especial aqui para vocês hoje. A gente vai falar sobre empoderamento intergaláctico do radioamadorismo utilizando Python. Estou muito feliz aqui de estar na Python Brasil, é a minha segunda Python Brasil. Na primeira foi no ano passado, não pude participar muito lá das Lightning Talks, porque eu estava bem rouco. Essa camisa aqui muito massa, ganhei lá também. Bastante feliz, então, de estar aqui. Confesso que foi uma surpresa a palestra ter sido aceita. E vamos embora. Bom, na nossa agenda de hoje, a gente vai conhecer as motivações que eu tive para aprender Python, né, como eu aprendi Python, os desafios que eu me propus para aprender Python, os resultados, né, a forma que eu resolvi esses desafios utilizando Python e os resultados que eu obtive. Então, apertem os cintos aí e vão embora. Essa história toda começa lá na FATEC Araras. Eu sou engenheiro elétrico, né, de primeira formação, mudo depois para a área de TI, e lá a gente estava tendo a aula de orientação a objetos com o querido professor Supermaster Orlando Saraiva, e ele, então, falando um pouco sobre Python e tal, ele disse, gente, tem um evento muito massa aí, o tal do Caipira, por que vocês não vão lá e conhecem Python, conhecem a comunidade, enfim, e todo mundo ficou quieto, mas daí, de repente, a Fernanda falou, bora, e eu disse, então, bora para esse tal desse Caipira também, ver o que está acontecendo lá na comunidade desse tal Python. Estamos, então, no Caipira, lá em 2018, boiando total, não sabia o que era uma linha de comando, não sabia o que era Linux direito, não sabia nada, boiando mesmo. Vou aproveitar aqui um abraço aí para a turma aí do Caipira, um evento sensacional. Aprendemos muita coisa e também pudemos comprovar que realmente tinha paçoquinha para a turma na recepção lá. Então, um evento muito bom, bem da hora. Voltando para casa, então, o Orlando nos provoca mais uma vez, né? Pô, foram lá, conheceram, por que não aprendem Python, né? Vamos aprender esse Python aí, vai ser muito massa. E por que não? Né? Então, iniciamos o trabalho, aquela correria toda, atrás de Udemy, Bootcamp, YouTube e tal, mas não estava legal. Não estava legal porque eu sou um cara que precisa construir algo utilizando uma ferramenta nova para que possa aprender efetivamente como essa ferramenta trabalha, né? Então, voltando, eu estava em Araras nessa época, né? De final de semana eu volto para Serquilho para ver a minha família aqui. Então, já em Serquilho, eu me encontro com um tio meu tio Marco, um abraço aí pro tio Marco, que ele me dá de presente esse sensor que é capaz de detectar descarga elétrica, né? E, por coincidência, na época, eu estava mexendo ali com um mini computador, um tal de Raspberry Pi, ele roda um Linux ali dentro, estava entendendo como ele funcionava, e ele podia, então, se comunicar com esse sensor através do protocolo de comunicação chamado I2C. É esse protocolo que faz esses dois caras conversarem. E, então, eu descubro ali a minha primeira grande motivação, meu primeiro desafio, que é interligar o Raspberry Pi
com esse sensor utilizando o Python pelo protocolo I2C. Bom, basicamente a gente precisa então interligar esse sensor aqui no Raspberry. O Raspberry tem alguns pinos ali que a gente pode utilizar para comunicação. Dentro dos seus 40 pinos, ele tem 2 pinos ali exclusivos para comunicação I2C. Então, a ligação estava feita, era só se comunicar agora com o sensor. Para nossa alegria, a gente descobre que existe uma biblioteca chamada AS3935 que já faz todo esse trabalho de comunicação com o sensor. Então, nosso trabalho fica muito mais leve, muito mais tranquilo. A gente pode instalar essa biblioteca pelo pip. O pip é um gerenciador de dependências para o Python, então, através dele, através de uma linha de comando ali, você pode instalar ou desinstalar uma biblioteca. Então, a gente instala essa biblioteca, a gente também precisa da biblioteca da GPIO para controlar ali os pinos do Raspberry, né, para poder trabalhar com eles. A gente, então, instala essa biblioteca e, em seguida, começa ali a codificação. Só que ainda tem um detalhe, esse sensor, quando ele se comunica com o Raspberry, ele causa uma interrupção no Raspberry via hardware, ou seja, a gente precisa determinar um pino ali do Raspberry para que seja interrompido pelo módulo, né, pelo sensor. Então, esse sensor, um gentleman, ele diz para o Raspberry, cara, desculpa te interromper, mas eu senti algo aqui, ocorreu a 2 km de distância. Raspberry muito prontamente, então, responde a ele, ok, vou guardar essa informação, mas guardar aonde essa informação? É aí, então, que a gente descobre o banco de dados MySQL, não conhecia também, a gente instala ele, cria lá o banco, as tabelas, enfim, e ainda vamos precisar, então, para se comunicar com ele através do Python de uma outra biblioteca, MySQL Python. Então, bora ver como ficou um pouco desse código aqui, trouxe os snippets aqui para vocês verem. A gente simplesmente faz o import das bibliotecas, com os imports feitos, a gente pode começar a utilizar elas. Aqui na configuração do sensor, a gente tem 2 pontos muito interessantes, que a gente precisa passar o endereço onde ele foi conectado lá no barramento 2C, e também o bus. A gente encontra essas informações aqui por esse programinha chamado I2C Tools. Então, fica a dica aí para quem quiser se aventurar com esse sensor. E também, a gente precisa passar um valor de calibração. Ele vem na caixinha do sensor. Então, não joga a caixinha fora, porque tem uma informação ali muito importante para você colocar no seu programa. Bom, depois a gente precisa, então, configurar o pino da interrupção. A gente utiliza aqui o pino 17, poderia utilizar qualquer pino. A gente, então, adiciona um evento nesse pino e diz, então, para o Raspberry, pô, quando você for interrompido, né, quando houver, então, uma interrupção, você vai chamar por essa função aqui, o Random Interrupt. Bom, chamando, então, ocorrendo efetivamente essa interrupção, o Raspberry vai lá e pergunta, então, para o sensor, cara, você me interrompeu aqui, eu estava muito ocupado, fui interrompido, o que aconteceu? Qual foi a razão que você me interrompeu? E ele retorna, então, alguns códigos para nós, que nós chamamos de razão, e dentro dessas razões tem alguns códigos específicos ali, e o código em específico que determina que foi sentido ali uma descarga elétrica é o 08. Então, a gente loga essa informação na tela e parte, então, para gravar essa informação no banco de dados. Primeiro, bom, ele chama aqui, né, o SQL CMD aqui, essa funçãozinha. Então, quando ele entra nessa função, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se conectar com o banco. A gente passa o host do nosso banco, a porta onde, enfim, está conectado, o seu usuário, o seu password e também o banco em si, que a gente chamou de Urano, que a gente quer se conectar. E para guardar a informação no banco, a gente utiliza aqui um execute e faz aqui um comando SQL, que ele vai inserir, então, dentro da tabela trovão, a informação da distância que recebeu do sensor e também o registro de data e hora, e está salvo, então, lá dentro do nosso banco de dados. E com isso, a gente, né, completa o primeiro grande desafio, que era ler os dados do sensor e colocar dentro do banco de dados. Esse daqui é um select lá feito do banco de dados, dá para ver que as informações foram registradas lá dentro. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conhecer um pouco mais, tá o link do GitHub aí, vai ficar disponível para vocês. Por favor, convido vocês a darem uma olhada lá. Bom, ótimo. Mas e agora? Danilo falou tão rápido aqui, parece que foi fácil e realmente, assim, foi tranquilo. Tinha muita coisa pronta, muita coisa legal,
mas ainda não estava bom. E aí eu volto para Cerquilho mais uma vez. E mais uma vez eu encontro com o tio Marco lá, que me mostra uma revista de rádio amador. Dentro dessa revista tinha um artigo de um receptor USB, do qual você liga ele na USB do seu computador, adiciona uma antena ali, um pedaço de fio, enfim, e você começa a receber, enfim, ondas de rádio ali, você consegue recepcionar sinais de rádio ali. E se você consegue fazer a recepção, você consegue escutar praticamente tudo. Você consegue escutar o avião conversando com a torre, consegue escutar a polícia e, por que não, também escutar as coisas que a NASA envia para fora, né? Depende tudo do quanto a gente quer fazer aí na nossa brincadeira. Enfim, também a gente descobre que a gente consegue fazer download de imagem de satélite. Esse daqui é o satélite NOAA, ele fica orbitando aí a nossa Terra e enviando, então, imagens para nós, para a gente saber comportamento do clima e etc, um monte de coisa bem legal. Também a gente descobre que a Estação Espacial nos envia imagens, né, durante alguns eventos lá que acontecem aí no calendário do Rádio Amador, que a turma aqui embaixo fica recepcionando essas imagens e acabam colecionando. Tem evento de quem recebe mais imagem, quem recebe imagem com uma recepção melhor, enfim. Mais informações tem aqui no site do blog da Ares aqui, para quem quiser conhecer. Bom, para ser rádio amador, você precisa fazer uma prova, é uma classe regulamentada lá pela Anatel. Dependendo da prova que você fizer, você entra na classe A, B ou C, e essa classe vai determinar em qual frequência você pode operar. Lembrando que, para transmitir pelo rádio, hoje no Brasil, você precisa ser qualificado, você precisa passar nessa prova da Anatel. Mais informações aí tá o site da Anatel também. Bom, pensando ali então, né, do radioamadorismo, toda aquela coisa, imagem do satélite, imagem lá da estação espacial, como que essas coisas foram enviadas, né? Como que faz isso? Eu queria fazer isso também. Pô, eu queria criar um boletim de quantidade de raio que caiu em Araras, onde eu estou aqui, para a turma saber, conhecer. E aí, pasme, Python tem uma biblioteca para fazer isso, para codificar a imagem em áudio. E é isso, então, que a gente vai fazer nesse próximo desafio, que é criar uma imagem, né, a partir do Python, aonde a gente vai trazer a síntese aqui da contabilidade dos raios que aconteceram na cidade de Araras, adicionar algumas informações do clima e enviar isso pelo rádio. E também vamos tirar uma foto ali do céu bonitão lá de Araras, quente, que é uma barbaridade. A gente captura essas imagens e também envia ela pelo rádio. Primeiro passo, a gente precisa então sintetizar as descargas elétricas e as informações do clima na imagem base que a gente teve ali. Para consultar as descargas elétricas, se a gente já tem elas dentro do banco de dados, a gente vai fazer lá o mesmo esquema, conecta no banco de dados, etc. E na hora de fazer o comando, a gente faz um comando aqui de select, ou seja, eu vou selecionar tudo da minha tabela trovão, aonde esses registros estejam dentro de uma faixa de tempo aqui que eu determinei, beleza? E em seguida, a gente precisa, de certa forma, receber os dados do clima. Para isso, a gente consulta, então, a API da Climatempo. Lá na API da Climatempo, uma API nada mais é que você fazer uma requisição HTTP e obter uma resposta. Simplesmente assim. Para isso, a gente vai utilizar a biblioteca requests, né, feita em Python, para utilizar no Python. Se a sua instalação do Python já, de repente, não tiver ela por default, você faz a instalação dela através do pip também. Para se comunicar lá com a Climatempo, primeiro a gente precisa consultar esse endereço aqui, onde a gente vai passar o nome da nossa cidade, ou seja, eu vou passar lá o nome de Araras, vou receber um ID dessa cidade, para que então no próximo endereço aqui eu possa consultar e receber efetivamente esses dados do clima. Esse daqui é um snippet também do código, um trecho lá do nosso código, para mostrar para vocês que é muito simples utilizar o requests. A gente dá aqui a base URL, né, do Climatempo, a gente precisa informar o token, né, para a gente se autenticar lá dentro da API da Climatempo. Você faz o cadastro lá na API, no site lá da Climatempo, e você recebe um token. A gente também passa os parâmetros aqui, como o nome da cidade, o estado e efetivamente o token, e depois a gente faz um request utilizando o método get para essa URL e para esses parâmetros. Feito isso, na variável R aqui, né, no caso do exemplo que a gente trouxe, a gente vai receber o ID da cidade que a gente precisa passar para o próximo endereço lá que a gente precisa consultar. Então, a gente faz
a mesma coisa, porém, para ler o endereço, a gente lê lá de dentro do arquivinho que volta, que nada mais é que um JSON, a gente consegue pegar o ID da cidade e chamar, então, o próximo endereço aqui da nossa API e recebe, por exemplo, temperatura, umidade, condição, velocidade do vento, se está ventando e etc. Um monte de coisa interessante lá e adiciona, então, na imagem, que é o nosso próximo passo. A gente precisa adicionar na imagem base que a gente tem, é uma imagem aqui que tem um mapa de Araras com o logo aqui do meu indicativo aqui do rádio, que é o PU2 Whisky Alpha Victor aqui, é como a turma me reconhece dentro do rádio, e para isso a gente vai utilizar o Pillow. O Pillow é uma biblioteca onde a gente consegue, então, manipular imagens, né, adicionar informações na imagem, faz um monte de coisa ali, e com ele, então, a gente vai conseguir adicionar essas informações aqui. Vamos ver um trechinho aqui de como que fica. Primeiro a gente faz o import dos módulos. Fazendo o import dos módulos, a gente abre a imagem base que a gente quer trabalhar e inicia ali, então, o nosso desenho com Image Draw. Após o Image Draw, então, a gente consegue desenhar coisas, né, desenhar elementos na imagem. Esse daqui é um exemplo, ó, o primeiro aqui é como foi desenhado essa legenda aqui. Primeiro a gente desenha um retângulo preto e, em seguida, a gente desenha o texto por cima desse retângulo, né? Então, a gente tem aqui a função rectangle para os fluentes em inglês aí sabem falar melhor que eu, e também o text aqui para escrever o texto aqui embaixo. Também a gente pode desenhar círculos, elipses, enfim, através do método elipse, passando o XY, o centro dessa elipse, e depois a altura e a largura dela. Bom, muito simples, né? Depois de tudo isso feito, a gente precisa salvar essa imagem, que daí vai ter um programa em Python que vai pegar essa imagem, transformá-la em áudio e enviar pelo rádio. Para isso, a gente usa aqui o ponto .save do Pillow também. Bom, próximo passo, capturar a imagem do céu. Para capturar a imagem do céu, a gente usa o OpenCV, utiliza ali uma webcam, qualquer webcam que você tenha vai funcionar com ele, é muito simples também. Se não tiver o OpenCV instalado, instala aí pelo pip, OpenCV-Python. Depois, então, de capturada a imagem com o OpenCV, a gente precisa adicionar na imagem da Tiori e a legenda aqui também no rodapé. Vamos ver como que fica isso daqui. Primeiro a gente faz um import do OpenCV, import CV2, e em seguida a gente captura a imagem, então, da webcam e salva essa imagem no nosso disco para ser utilizada pelo Pillow, então, adicionando aqui da Tiori e a legenda aqui embaixo. São 4 linhas de código realmente ali para você conseguir capturar a imagem, sem nenhum problema, é bem simples realmente de se fazer esse processo aí. Bom, terceiro passo é transformar realmente a imagem em áudio, é aqui que a mágica toda acontece. A gente vai seguir um protocolo do SSTV, que é a sigla para Slow Scan Television. Para isso, a gente, então, utiliza a biblioteca do Python chamada PySSTV. A ideia básica aqui é que o emissor ele vai ter a imagem, o SSTV codifica essa imagem em áudio, o rádio transmite esse áudio, e do outro lado tem alguém recebendo esse áudio codificado, né? Então, o rádio recebe o áudio, né? E o SSTV, nesse momento, vai acabar decodificando esse áudio na imagem. Então, a gente tem a transmissão da imagem aqui de ponta a ponta sendo feita. Bom, a gente utilizou, dentro de vários modos do SSTV, o modo Scott1. Cada modo tem lá suas características. Nesse modo, quando você codifica a imagem em áudio, ele vai gerar um áudio para você de 110 segundos, ou seja, sua transmissão vai durar pelo menos 110 segundos. Para quem é radioamador, isso é um dado muito interessante, que é o tempo que o seu rádio vai ficar ligado. E se o seu rádio ficar ligado por muito tempo, pode acabar queimando, tá? Ele também tem esse modo, um esquema de cores RGB, um esquema de cor colorido, tem modo que é só preto e branco, e ele vai também depois, por fim, nos gerar aqui uma imagem de 320 por 256 pixels, ok? Para trabalhar com esse PySSTV, a gente poderia ter embutido ele dentro de um código, mas é muito mais fácil se a gente realmente executasse esse comando no nosso terminal. Então, a gente chama o Python, lá depois o módulo do PySSTV, passando o modo que a gente quer fazer essa codificação, a imagem que a gente quer codificar e aonde ele vai guardar o áudio codificado, que é de suma importância depois para que seja transmitido pelo rádio. Bom, o quarto passo é transmitir a informação efetivamente lá pelo rádio.
Para isso, a gente vai ter que substituir o microfone do rádio pela saída de áudio do Raspberry, tá? Isso é feito por uma conexão lá, tem um conector específico para isso lá no rádio, e também a gente precisa simular o botão PTT, que é o push to talk do microfone do rádio. Ou seja, no radioamadorismo, quando você aperta esse botão PTT, ele começa a transmissão, e o que você falar ali no microfone vai ser transmitido, e o seu receptor vai receber, então, esse áudio. E a gente precisa simular esse aperto também pelo Raspberry. Aí entra um ponto que a gente, por compatibilidade, para querer utilizar esse sistema depois em um PC que está rodando Windows, seja lá onde for, não dependa de pinos de hardware igual o Raspberry tem, então a gente opta por utilizar a comunicação RS-232, pois um dos pinos do RS-232 a gente consegue controlar ele pelo Python, então a gente consegue dizer se ele está ligado ou desligado, pois esse pino serve lá para, enfim, fazer a comunicação RS-232. Feito isso, então a gente consegue se conectar com o rádio através aqui do pino de dados. A gente está usando um Kenwood, um rádio Kenwood TM733, onde então no pino de PTT a gente vai ligar o pino RTS, ou seja, a hora que eu mandar esse pino estiver ativo, estiver ligado, ele vai acabar ligando o PTT e eu posso iniciar a minha transmissão. Quando ele for para zero, quando ele for desligado, eu encerro então minha transmissão. Esse outro pino aqui é o pino de data, que é por onde entra o áudio do Raspberry, que a gente vai reproduzir depois. No Rasp, a gente não tem o pino RTS, que é o pino de controle de fluxo lá do RS-232, disponível para nós. A gente só tem o RX e o TX, né, disponíveis lá nos pinos do Raspberry. Para isso, então, a gente utiliza um cabo USB serial, que nos dá todos os pinos ali da comunicação serial, e a gente vai poder, então, utilizar o pino de RTS. Para controlar esse pino, a gente precisa de uma biblioteca, né, um modo para se comunicar ali com a porta serial, que é a PySerial. Para utilizar ela, a gente faz um import do serial, e depois abre e inicia a comunicação serial, e a partir desse momento, a gente só diz para o pino se ele vai estar igual a 0, que ele vai estar desligado, ou se ele vai estar igual a 1, que é ligado. Ou seja, quando estamos em 0, não estamos transmitindo. Quando estamos em 1, a gente inicia, então, a transmissão. Bom, depois aí, em seguida, a gente ainda precisa reproduzir o áudio gerado lá pelo PySSTV. Esse áudio, para reproduzir esse áudio, desculpa, a gente vai utilizar a biblioteca PlaySound, né, também feita lá para o Python. Se você não tiver ela instalada, é só instalar aqui pelo pip. Então, é pip install PlaySound. E ela é difícil de ser utilizada, viu? São 2 linhas de código, é impressionante como as coisas são fáceis aqui. Ou seja, você faz o import do PlaySound e depois você faz um PlaySound e o nome do arquivo de áudio que você quer reproduzir. Simples assim, depois tem características de volume para você brincar, next, retroceder, cara, muito massa, muito 10. Bom, o 5º passo, então, é juntar tudo. Vai ter um outro programa em Python, então, que vai ficar responsável por gerar as imagens das descargas elétricas, transformar essa imagem em áudio, né, pelo PySSTV, ligar a transmissão do rádio, reproduzir o áudio e encerrar a transmissão do rádio. E repetir todo esse processo para as imagens geradas lá, né, capturadas pela nossa webcam. Então, vamos ver como foi feito, né, alguns trechos de código aqui mais importantes de como foi feito todo esse processo. Para gerar as imagens, a gente vai utilizar o subprocess do Python. O subprocess, sabe quando tipo, você vai lá, executa no terminal do Linux lá, ou do Windows, um comandinho lá? Esse subprocess faz a mesma coisa, ele executa comandos dentro lá do sistema operacional. E como nós construímos todos os nossos programas desvinculados, separados, tanto por facilidade, e inclusive que a gente não sabia muito bem o que estava fazendo ali, então a gente utiliza aqui o primeiro programa, que é o Generate Thunder Image, um nome muito bonito, aonde para ele, aonde dele nós vamos gerar as imagens das descargas elétricas. Então, como parâmetro aqui nesse programa, a gente vai passar a imagem base, que é aquela imagem
que tem o mapa de Araras, né, em branco, né, pronta para receber informação, aonde ele vai guardar essa imagem depois cheia de informação, e depois aqui os números de dias que queremos consultar as descargas elétricas, ou seja, se eu passei o 7 aqui, eu estou pedindo para o programa que me mostre as descargas elétricas que ocorreram nos últimos 7 dias. Bom, feito isso, ele gera lá, então, a imagem, guarda lá no disco, depois a gente precisa, então, transformar essa imagem em áudio, utilizamos também o subprocess, né, aquela mesma ideia que a gente viu lá do PySS TV, a gente passa o modo aqui, Scott S1, diz para ele qual é a imagem que ele vai decodificar, codificar, né, transformar em áudio, desculpa, e aonde exatamente esse áudio vai ser gravado. A gente precisa saber, né, desse caminho, pois a gente precisa reproduzir esse áudio e ser mandado lá pelo rádio. Bom, feito tudo isso, primeiro, então, a gente inicia a transmissão aqui, né, liga lá, simula o aperto do PTT, RTS igual a 1, e faz o play sound do arquivo de áudio, e está feito toda essa bagunça aí. E a gente depois precisa, então, encerrar essa transmissão e fazer a mesma coisa para as imagens capturadas lá pela webcam. Essa daqui é uma imagem do rádio, vocês podem ver aqui a conexão de dados, né, sendo feita, a frequência que a gente está utilizando aqui, transmitindo tudo isso é em 144.5 MHz, essa daqui é a fonte do rádio, está aqui ligado na bancada e tal, e por fim, a recepção de tudo isso sendo feita em um outro ponto de Araras, por um outro radioamador, que então nos cedeu esse vídeo aqui, onde vocês podem ver o áudio aqui sendo decodificado e a imagem sendo montada, aqui a imagem no seu lado esquerdo aqui do vídeo, a imagem das descargas elétricas, e aqui do lado direito, montando a imagem lá do céu de Araras, que nesse caso aqui estava meio desconfigurado, mas vale aí mostrar a evidência desse nosso teste. Essa transmissão ocorria, né, a cada meia hora em 144.5 MHz, como eu falei para vocês, e todo esse código está disponível lá no Git também, no Decicari Beacon SSTV. Se tem alguma dúvida, me chama aí depois, está curioso para saber, estamos aí, convido também vocês a conhecerem aí o projetinho. Beleza, tenho mais uns minutinhos aí. Bom, resultados. Espera lá. Secou a boca já. Os resultados foram muitas imagens do céu. Cara, muitas imagens bonitas do céu. Isso foi o que me deixou pasmo. Pô, eu tô tirando tanta imagem e de repente o slide sumiu. Peraí, galera. Voltou. Estamos on novamente. E imagens muito bonitas do céu. E fiquei ali me questionando, poxa vida, o que eu posso fazer com essas imagens? São coisas tão belas, né, da nossa natureza, vai ficar perdido aqui dentro do meu computador? Acho que não. Eu vou, então, capturar ainda mais imagens, né, do que eu já estava capturando, vou salvar num lugar específico, vou, então, criar um time-lapse e enviar isso pelo Twitter todo dia, porque, né, quando eu for sair de manhã trabalhar, eu quero saber como que estava o dia anterior. Para isso, aqui o nosso terceiro e último desafio é criar um time-lapse de um bocado de imagens e com o Python subir isso todo dia para o Twitter. Vamos lá ver então como ficou. Primeiro passo, a gente precisa então transformar essas imagens em time-lapse. Para isso a gente utiliza uma ferramenta externa que é o FFmpeg, é um programa super conhecido aí para vídeo, enfim, faz um monte de coisas, cara, aí. E uma das coisas que ele faz é criar então um time-lapse. O nosso time-lapse a gente determinou que a gente teria um frame rate ali de 30 quadros por segundo, iria utilizar um codec de vídeo ali com o H264. Embora nosso vídeo não tenha áudio, a gente precisa codificar ele em AAC, padrão lá do Twitter, e também mandar o esquema de pixels em UIV 420p, eu também não sei falar esse cara aqui direito. No final, a gente acaba, então, gerando 720 imagens do dia lá de Araras, para que o nosso vídeo tenha 24 segundos e cada segundo do vídeo corresponda a 1 hora do nosso dia, tá? Bom, para utilizar, então, o FFmpeg, tem um programinha lá em Python, utilizando o subprocess, que vai chamar o FFmpeg e vai passar para ele algumas condições aqui, que o nosso frame rate seja de 30 quadros,
o diretório onde estão todas as imagens que a gente quer converter no time-lapse, o codec de vídeo, o formato do pixel, o codec do áudio e o principal, aonde ele vai guardar efetivamente esse vídeo que ele vai fazer. É um pouco custoso esse processo aí para o Raspberry, então demora ali uma meia hora, 20 minutos para ele fazer tudo isso, tá? Não é muito fácil, mas ele faz com muita maestria. Segundo passo, a gente precisa então postar o vídeo no Twitter. Para postar o vídeo no Twitter, você precisa lá em developer.twitter.com, você cria uma aplicação, recebe um token, um client secret, um client ID lá, para poder então se comunicar lá com a API do Twitter. Aqui a gente tem já o nosso app criado, é o Time-Lapse Araras, então é por esse cara que a gente consegue fazer post lá no Twitter. Para isso, a gente tem uma biblioteca maravilhosa aí do Python, que é o Twaiton. Se você não tem ela, é só fazer também a instalação aqui pelo pip. Esse cara faz miséria, é uma biblioteca muito boa, uma das melhores aqui que eu testei aqui para trabalhar com o Twitter. E também a gente vai utilizar o Schedule, para a gente poder agendar esses posts no Twitter uma vez por dia. Também podemos instalar ele através do pip. Para a gente agendar algo, né, via o Schedule lá, a gente chama ele falando aqui, por exemplo, que todo dia, em um horário determinado aqui, por essa constante, faça tal coisa. Esse fazer tal coisa, nada mais é que fazer o time-lapse. Ele vai juntar todas as imagens lá com o FFmpeg, vai fazer uma porrada de coisa lá, coisinha simples, tipo copiar daqui, colar lá, algumas coisas assim que eu quis fazer, e depois, então, postar no Twitter. Para postar no Twitter, a gente inicia o Twaiton aqui, passando as nossas chaves, né, para serem autenticadas lá pelo Twitter, e por primeiro, como a gente está subindo um tweet de vídeo, a gente está tweetando um vídeo, a gente precisa, por primeiro, fazer o upload do vídeo, vai receber um ID desse vídeo, para que então, no update status aqui, a gente gere realmente o nosso tweet, a gente tweete alguma coisa, e a partir do momento que a gente tweeta, a gente vai passar o ID da mídia que a gente quer anexar nesse Twitter, né? Então, dessa forma, a gente consegue postar o vídeo lá no Twitter e vira essa coisa maravilhosa aqui do Céu de Araras, todo dia, lá meia-noite, esse cara posta um time-lapse novo lá também. Vocês estão vendo que aqui do ladinho tem algumas informações de data e hora, isso daqui foi feito também com o Pillow, se você quiser saber mais como foi feito isso, conhecer mais o projetinho, tem lá no meu Git, no time-lapse, né, no repositório time-lapse, e também lá, confira, né, mais time-lapses iguais a esse, lá no Decicare, no Twitter. Vocês conseguem perceber aqui que eu tenho uma criatividade enorme para criar conta em rede social, eu só aumento um i aqui no meu nome e tá tudo certo. Bom, por fim, tivemos alguns outros resultados, que foram muitas descargas elétricas. Realmente, a gente contabilizou aí mais de 27 mil descargas elétricas em Araras, entre 2008 e 2020. Tivemos alguns problemas aí em alguns períodos de tempo, onde o Raspberry ficou desligado, tivemos problema ali de sensor, eu saí de Araras, vim para Cerquilho depois da pandemia, enfim. Mas, assim, a gente teve alguma coisa, né? E mais para frente aqui, nos resultados, eu vou mostrar para vocês como que a gente tentou comparar isso para saber se era verdade ou não que a gente tinha recebido. Mas, enfim, a gente contou 27 mil descargas elétricas. Também saiu um site ali em PHP, né? Peço desculpas aí à comunidade, mas eu também precisava aprender PHP e esse era um bom desafio aí para o PHP, o thunder.decicare.com.br, onde você consegue consultar a densidade das descargas elétricas na cidade de Araras em um determinado período de tempo. Bom, a gente tentou, então, contato com o INPE, é um instituto aí de meteorologia aqui do Brasil, e lá eles têm um grupo, o ELAT, Grupo de Eletricidade Atmosférica, onde eles estudam aí a atividade elétrica que ocorre aqui no Brasil. Tentamos contato com eles para saber, cara, embora a gente tenha pegado aqui uns dados um tanto picados, né, não numa cadência certinha, mas mesmo assim, tipo aqui, em fevereiro a gente contou 5 mil raios. Isso faz sentido? É isso mesmo que acontece? Será que o nosso sensor está muito fora, está muito dentro, é um sensor muito ruim, é um sensor muito bom? Não conseguimos contato, ninguém respondeu a gente,
mas sem problema nenhum. Os caras mandam muito bem, eles fazem alguns estudos aí sobre os acidentes com eletricidade aí, com descargas elétricas no país. É assim, sensacional o trabalho dos caras. Também tentamos contato com a Electro, que é uma concessionária de energia lá de Araras, o Hospital de Araras e a Guarda Civil de Araras, para saber, aumentou aqui a quantidade de descarga elétrica. Teve muito incidente na Electro? Tipo, teve muito reclamação, falta de energia, aconteceu alguma coisa que a gente possa, então, correlacionar com os nossos dados? Também tentamos, então, contato lá no hospital, na Guarda Civil, para saber sobre o acidente realmente que teve, mas, infelizmente, também a gente recebeu 0 respostas. Acho que precisamos mudar nossa abordagem de perguntar as coisas, né? Por fim, teve uma publicação muito legal lá no jornal Opinião, lá de Araras, onde ele traz ali uma matéria com a gente indo lá para o Caipira, sobre o trabalho que foi desenvolvido, falando lá da FATEC de Araras também, muito, muito massa. E por fim, já em 2019, né, rola lá no Caipira, a gente volta para o Caipira, contando o que a gente fez com o Python, né, contando um pouco da nossa evolução, e eu trago aqui essa foto aqui para vocês verem que o banquete é muito bom da galera, além de ter muito conteúdo da hora, muita gente boa ali envolvida, os caras mandam muito bem no banquete. Com fome você não vai sair de lá, ok? Bom, esse foi o Denadai que vos falou. Hoje eu sou dev lá na CIT, não trabalho com Python, trabalho com Java e React, mas, enfim, a gente está, né, tentando se manter sempre antenado aí nas coisas do Python. Sou um cara que curte muito em shows e preciso estar nos shows junto com a Leninha, minha querida noiva, para tomar conta de mim ali. Também adoro tocar uma batera, adoro fazer um blues aqui com a galera de Cerquilho. Sou, né, enfim, sou viciado nesse processo de maker aí, que a gente constrói, destrói, bota fogo nas coisas, e também sou radioamador. Aqui estão minhas redes sociais, quem quiser também me chamar aí pelo rádio, cara, fica à vontade, vai ser um prazer, né, encontrar outro radioamador aqui que também trabalha com Python. E aproveitando aqui só para encerrar, lá na CIT, onde eu trabalho hoje, nós temos muitas vagas, a gente precisa de gente lá, e com certeza lá na página de carreiras vai ter uma vaga que vai se encaixar com o seu perfil, dá uma olhadinha lá, que tem muita coisa bacana. E é isso aí, muito obrigado, fiquei muito contente de poder ter falado aqui com vocês, espero que eu tenha agregado algo a vocês, que vocês tenham conhecido o radioamadorismo, fechamos aí com quase o tempo total, e, estou muito feliz, Python Brasil, infelizmente esse ano a gente não tem PyBar presencial, mas já soube que sexta-feira é um PyBar remoto aí, convido todos vocês a participarem, obrigado aí por todo mundo dos hosts aqui, da galera toda, sensacional, gente, muito, muito obrigado mesmo, viu? Bom, Hugo Leodev perguntou se dá para fazer a transmissão via WalkTalk. Dá sim, cara, da mesma forma que a gente faz a interface do áudio ali com o rádio, você substitui o pino ali, geralmente o walkie-talkie ou vem com fone, ou você fala realmente ali com ele na mão, mas você substitui o fone pela saída do Raspberry, pela saída do áudio do computador, você consegue ali fazer exatamente a mesma coisa. Eu já não sei do botão, né? O botão do PTT para você apertar e falar como seria, mas se você tiver curiosidade, desmonta o botão, com certeza tem um jeito de fazer isso daí. Bom, não é bem uma pergunta, mas surgiu uma preocupação sobre o token. Surgiu um token na tela em algum momento e a questão dá muito trabalho para, tirar todas as coisas que estão em deploy e substituir esse token? Tá, esse token, realmente ele não tem problema de estar aqui, porque a gente vai lá na API da Climatempo e o que vocês viram aqui também, a gente consegue renovar esse token, ou seja, infelizmente esse token que eu passei para vocês, ele já não é mais válido. Mas, assim, em questão de deploy, se isso dá algum problema maior ou não, infelizmente eu não sei dizer isso para vocês, porque isso foi um projeto totalmente, assim, caseiro, amador, e isso não tem deploy, não tem esteira de CI, CD, enfim, não tem nada. É praticamente colar o código e botar ele para rodar. Mas, infelizmente, essa pergunta eu ainda não posso responder.
não tem mais pergunta no Discord, mas eu queria fazer uma pergunta minha mesmo. Claro, Em questão de... Primeiro que eu não sabia que para fazer uma coisa amadora tinha que ter permissão da Anatel. Isso foi uma coisa que realmente me pegou desprevenida, assim, mas, tipo, dá muito trabalho para conseguir essa permissão? Ou é realmente só seguir aqueles passos? ok, então a Anatel, infelizmente, isso é verdade, para você ser radioamador hoje você tem que fazer, né, uma prova. A Anatel, então, ela tem, dentro da Anatel você tem várias classes, A, B e C. A classe C, que inclusive é a classe que eu estou, vamos dizer assim, é a classe de entrada, e é muito mais fácil de você entrar lá. Para as outras classes é um pouco mais difícil porque tem prova de código Morse. Ou seja, você tem que fazer Morse, né? Você tem que aprender a fazer o código Morse e aprender a ouvir código Morse, decifrar o código Morse para poder obter ali o nível, a classe B ou A. Mas é muito simples também, no big deal, né? E a Anatel, ela oferece as apostilas para você estudar em casa. Então, é ali, é ver a pergunta, a pergunta faz muito sentido ali com as respostas, e é sem pegadinha nenhuma, é super tranquilo, super de boa, para entrar na classe C. Nas outras, você precisa aprender a fazer código Morse. Naquele momento que eu vou pegar a apostila, aprender e ficar por nada mesmo, porque eu não vou fazer a prova. Bom, muito obrigada pela palestra. Assim, eu sou Obrigado. suspeita para falar, porque eu gosto dessas coisas que mexem com RASP, mexem mais com hardware, mas eu acho que as pessoas também devem ter gostado muito. Muito bom. E eu acho que é isso. Muito obrigada para as pessoas que estão assistindo. Daqui a pouco a gente volta com outro palestrante. E caso você queira, sei lá, se despedir das pessoas, o momento é isso. Eu quero mandar aqui um abraço para minha mãe, para o meu pai, para a Leninha, que está no outro quarto aqui, minha noiva me assistindo, para minha irmã, para o Dani, que me emprestou a câmera, para a turma aí da Fatec Araras, para a turma da CIT, Squad Mini Apps, estamos junto aí, galera. E é isso aí, e mais uma vez agradeço aí toda a produção de vocês, está sendo fantástico. Obrigado, viu? Obrigada.